Olhe ao seu redor agora mesmo. Não para o vídeo, mas para o ambiente onde você está. Olhe para a sua mesa, para o chão do seu quarto, para a pia da sua cozinha, para a lixeira do seu computador. O que você vê? Você vê um santuário de foco e clareza? Ou você vê os destroços de uma batalha que você está perdendo todos os dias? Agora, feche os olhos e olhe para dentro. Olhe para a sua mente, para os seus pensamentos, para as suas promessas não cumpridas, para as suas dívidas, para os seus relacionamentos mal resolvidos. O que você sente? É uma sensação de domínio e paz? Ou é aquele peso constante no peito, aquela névoa mental de quem sabe que está devendo algo para a vida? A verdade que ninguém quer te dizer, porque é mais fácil te vender pílulas de felicidade e entretenimento barato, é que o caos externo é apenas o sintoma de um colapso interno. Uma vida desordenada é uma vida escrava. Você não está vivendo a vida do seu jeito, você está sendo arrastado pela correnteza da entropia. E a entropia, meu amigo, é o caminho natural para a destruição. Se você não está ativamente colocando ordem no seu mundo, o mundo está ativamente colocando desordem em você. A maioria das pessoas passa a vida esperando por um grande evento que vai mudar tudo. Elas esperam pelo emprego dos sonhos, pela pessoa perfeita, pela sorte grande, pelo momento certo. Elas acham que a ordem virá de fora para dentro. Elas pensam: quando eu tiver dinheiro, eu me organizo. Ou, quando eu tiver tempo, eu cuido da minha saúde. O estoicismo inverte essa lógica de forma brutal. Marco Aurélio, o imperador que governava o maior império da história em meio a guerras e pestes, não tinha tempo, mas tinha ordem. Ele sabia que a cidadela interior é construída tijolo por tijolo, começando pelo que está ao alcance das suas mãos. Colocar a vida em ordem não é um projeto de fim de semana. É um ato de guerra contra a sua própria negligência. É a decisão de parar de ser uma vítima das circunstâncias e começar a ser o arquiteto da sua realidade. Mas para construir algo novo, você precisa primeiro limpar o terreno. E o terreno da sua vida, neste momento, está cheio de entulho. Neste vídeo, não vamos falar de dicas de produtividade ou métodos de organização de pastas. Vamos falar de reconstrução de caráter. Vamos dissecar por que o caos te seduz. Porque a procrastinação é, na verdade, um medo covarde da realidade e como a disciplina é a única forma real de liberdade. Vamos aprender a usar a lei da pequena vitória para retomar o controle do seu ambiente, das suas finanças e da sua mente. Se você sente que está estagnado, que o seu potencial está sendo sufocado pela desordem e que você está cansado de dar desculpas para si mesmo, este é o seu momento de intervenção. Mas eu te aviso, a ordem dói. Ela exige que você olhe para a sua própria mediocridade sem filtros. Ela exige que você jogue fora o que é confortável, mas inútil. Se você está pronto para essa limpeza profunda, deixe o seu like agora. Esse clique não é para mim, é um selo de compromisso com a sua própria evolução. Ao dar o like, você está dizendo: o caos termina aqui. Vamos começar. Para entender por que sua vida está um deserto de produtividade, precisamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica aplicada à existência humana, a entropia social. No universo, a tendência natural de qualquer sistema fechado é caminhar para a desordem. Se você deixar um jardim sozinho, ele não vira um parque simétrico, ele vira um matagal fechado. Se você deixar sua mente sozinha, ela não vira a mente de um gênio. Ela vira um depósito de ansiedades e impulsos primitivos. A ordem exige energia, a ordem exige intenção. O caos, por outro lado, é de graça. Ser um fracassado não exige esforço nenhum. Basta não fazer nada. Basta deixar a cama desarrumada, o e-mail acumular, o corpo amolecer e a mente se distrair. O caos é a gravidade da alma.
Se você não está subindo, você está descendo. Não existe ficar parado. Muitos de vocês se sentem sobrecarregados. Vocês dizem, eu tenho tanta coisa para fazer que nem sei por onde começar, então acabo não fazendo nada. Essa paralisia é o triunfo do ego. Você quer resolver o problema do mundo, quer ser o herói da história, mas não consegue sequer lavar a louça que está na pia há 2 dias. Jordan Peterson, o psicólogo contemporâneo que resgatou muito da sabedoria estoica, ficou famoso pela frase, arrume o seu quarto. Parece simples, até infantil, mas é profundamente metafísico. O seu quarto é uma extensão da sua mente. Se você não consegue impor ordem em 2 metros quadrados de espaço físico, que direito você tem de tentar opinar sobre a política, sobre a economia ou sobre o destino da humanidade? A desordem física é uma confissão de incapacidade mental. Ela diz ao seu subconsciente, a cada vez que você olha para aquela pilha de roupas sujas, eu não sou o mestre aqui. Eu sou um convidado confuso na minha própria vida. O estoico entende que a virtude está no hic et nunc, no aqui e agora. Sêneca dizia que o maior impedimento para viver é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Você gasta uma energia mental imensa pensando na vida organizada que terá no futuro, enquanto negligencia as pequenas tarefas do presente. Essa lacuna entre quem você quer ser e o que você está fazendo agora é a fonte da sua angústia. Para fechar essa lacuna, você precisa de um choque de realidade. A ordem começa com a honestidade radical. Pegue um papel e caneta e liste todas as pendências da sua vida. Das menores, como consertar uma lâmpada ou responder aquele áudio, até as maiores, como sua dívida no banco ou seu vício em pornografia. Olhe para essa lista. Esse é o mapa do seu fracasso momentâneo, mas também é o roteiro da sua libertação. O perigo da desordem é que ela é cumulativa e contagiosa. Uma pequena mentira para si mesmo, amanhã eu faço, abre a porta para uma negligência maior. Em pouco tempo, você está vivendo numa teia de pequenas falhas que, somadas, formam o que chamamos de vida de quiet desperation, uma vida de desespero silencioso. Você se sente um impostor. Você tem medo de que as pessoas descubram que, por trás da sua fachada social, você é um desastre administrativo. Esse medo consome sua autoconfiança. Você deixa de buscar oportunidades grandes porque, no fundo, sabe que não conseguiria dar conta delas. A sua desordem está limitando o seu tamanho. Você está se tornando pequeno para caber no seu próprio caos. A primeira manobra para colocar a vida em ordem é o saneamento do ambiente. O seu cérebro é uma máquina de processamento de informação. Cada objeto fora do lugar, cada notificação inútil no celular, cada papel inútil na mesa é um bit de atenção que o seu cérebro precisa gastar para processar ou ignorar. Você está operando com 40% da sua capacidade cognitiva porque os outros 60% estão sendo drenados pelo ruído visual e mental ao seu redor. Limpar o ambiente não é frescura de gente organizada. É liberar memória RAM para o que realmente importa. É criar um vácuo onde a criatividade e o foco podem finalmente habitar. Mas a limpeza deve ser impiedosa. O estoico pratica o desapego. Se algo não te serve, se algo não é belo ou útil, é lixo, descarte, doe, venda. O excesso de posses é excesso de preocupação. Cada coisa que você possui, possui você de volta. Cada objeto exige manutenção, limpeza, espaço e pensamento. Simplificar o seu ambiente físico é simplificar a sua carga emocional. Comece pela sua gaveta, depois pelo seu guarda-roupa, depois pela sua mesa de trabalho. Sinta o prazer quase elétrico de ver o espaço vazio aparecer. O vazio é o lugar onde o novo pode nascer. Uma vida cheia de tralha não tem espaço para a grandeza.
Ao colocar o ambiente em ordem, você começa a enviar uma nova mensagem para o seu sistema nervoso. Eu sou o soberano deste território. Essa pequena mudança química é o início da recuperação da sua autoestima. A autoestima não vem de afirmações positivas no espelho. Ela vem de observar a si mesmo sendo competente em tarefas reais, por menores que sejam. Quando você arruma a cama perfeitamente, você acabou de ganhar a primeira batalha do dia. Você provou para si mesmo que é capaz de impor a sua vontade sobre a matéria. Você venceu a preguiça. Você venceu a entropia. Pode parecer pouco para quem quer conquistar o mundo, mas para o universo, a disciplina necessária para arrumar uma cama é a mesma necessária para comandar um exército. É a disciplina de fazer o que deve ser feito, independentemente de como você se sente. E este é o ponto crucial, o sentimento. O homem desordenado é um escravo dos seus sentimentos. Ele só faz o que tem vontade. Ele acorda e pergunta: como eu me sinto hoje? Se ele se sente cansado, ele procrastina. Se ele se sente triste, ele come porcaria. Se ele se sente ansioso, ele foge para o videogame. O homem de ordem, o estoico, pergunta: o que o meu dever exige? Ele entende que os sentimentos são como o clima. Mudam o tempo todo, são instáveis e frequentemente mentirosos. Se você baseia a sua ordem nos seus sentimentos, você está construindo sobre pântano. A ordem deve ser baseada em princípios e rotinas inegociáveis. A rotina é a espinha dorsal da alma. Sem ela, você é um molusco emocional, mole e vulnerável. Colocar a vida em ordem exige que você se torne o seu próprio tirano benevolente. Você precisa se dar ordens e, mais importante, você precisa obedecer. Se você marcou de acordar às 6h, acorde. Se você prometeu que não ia comer açúcar, não coma. Cada vez que você quebra um compromisso consigo mesmo, você está cometendo um micro-suicídio de caráter. Você está treinando o seu cérebro para não acreditar em você. E quando você não acredita em si mesmo, o jogo acabou. Você se torna um zumbi social, apenas reagindo aos estímulos, sem direção, sem propósito e sem honra. Neste primeiro bloco, focamos na limpeza do terreno e na tomada de consciência. Você entendeu que o caos é uma escolha passiva e a ordem é uma conquista ativa. Você entendeu que o seu ambiente é o espelho da sua mente. Agora, a tarefa é prática. Não termine este vídeo sem antes colocar ordem em algo físico. Lave a louça, arrume a mesa, limpe o desktop do seu computador. Sinta a resistência da preguiça e esmague-a com a ação imediata. No próximo bloco, vamos elevar o nível. Vamos sair do espaço físico e entrar na gestão do tempo e das finanças. Vamos falar sobre como a desordem financeira é uma forma de escravidão moderna e como o seu tempo está sendo roubado por ladrões invisíveis que você mesmo convidou para entrar. Prepare-se, porque a faxina está apenas começando. A sua nova vida exige um preço, e o preço é o fim da sua indulgência. Agora que você limpou o seu ambiente, que as superfícies da sua casa voltaram a aparecer e que você enviou ao seu cérebro o sinal de que há um novo comandante no navio, é hora de olhar para as correntes invisíveis que te prendem ao caos. Essas correntes são a desordem do seu tempo e a desordem das suas finanças. Se a desordem física é um entulho, a desordem financeira é um buraco negro e a desordem do tempo é um vazamento de sangue. Sêneca, em seu ensaio imortal sobre a brevidade da vida, nos deu um soco no estômago que ainda ressoa 2000 anos depois. Ninguém permite que sua propriedade seja invadida, mas permite que os outros invadam sua vida. Somos avarentos com nosso dinheiro, mas desperdiçamos nosso tempo, que é a única coisa com que seria honroso ser avarento. Reflita sobre isso. Você briga por um troco no supermercado.
Você protege sua senha bancária, você tranca o seu carro, mas você entrega horas do seu dia para pessoas que não agregam nada, para discussões inúteis na internet e para o entretenimento vazio que te deixa mais burro a cada minuto. Colocar a vida em ordem exige uma auditoria impiedosa do seu tempo. O tempo é o seu único recurso verdadeiramente finito. Você pode ganhar mais dinheiro, pode recuperar sua saúde, pode reconstruir um relacionamento, mas você nunca, jamais, terá de volta o minuto que passou enquanto ouvia essa frase. Viver de forma desordenada no tempo é como ter um balde furado e achar que pode enchê-lo correndo mais rápido. O problema não é que você tem pouco tempo, como você gosta de reclamar para justificar sua mediocridade. O problema é que você desperdiça a maior parte dele. Se eu pegasse o seu celular agora e olhasse o tempo de tela, o que eu encontraria? Eu encontraria o registro de um homem construindo um império ou o registro de um viciado em dopamina barata, rolando vídeos de 15 segundos para anestesiar a própria frustração. A desordem do tempo começa com a falta de prioridade. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer distração serve de caminho. A ordem temporal exige que você aprenda a distinguir entre o urgente e o essencial. O mundo moderno é uma máquina de fabricar urgências artificiais. Notificações, e-mails, demandas de terceiros que não tiveram a decência de organizar suas próprias vidas e agora querem sequestrar a sua. O estoico pratica a defesa agressiva da sua agenda. Você precisa aprender a dizer não. O não é a ferramenta de poda que permite que a sua vida dê frutos. Sem o não, você é um arbusto selvagem, crescendo para todos os lados e sem força em lugar nenhum. Colocar o tempo em ordem significa definir as suas rochas. Se você quer encher um pote com rochas, pedregulhos e areia, você precisa colocar as rochas grandes primeiro. Se colocar a areia antes, as rochas não caberão. Quais são as suas rochas? Sua saúde, seu trabalho principal, sua evolução intelectual, sua família. Todo o resto é areia. Se o seu dia começa com você checando o Instagram na cama, você acabou de deixar a areia ocupar o lugar das rochas. Você já começou o dia perdendo. A segunda frente de batalha é a sua ordem financeira. No estoicismo, o dinheiro é considerado um indiferente preferível. Não é um mal em si, mas torna-se um veneno quando você se torna escravo dele. E a forma mais comum de escravidão financeira hoje é a dívida. A dívida é o imposto que você paga por não ter tido autocontrole no passado. É você roubando do seu eu do futuro para satisfazer um capricho do seu eu do presente. Quando você deve dinheiro para o banco ou para outra pessoa, você não é livre. Você é um servo. Você é obrigado a aceitar empregos que odeia e a engolir sapos que não deveria, apenas porque precisa pagar os juros daquele carro ou daquela roupa que você comprou para impressionar pessoas que nem gostam de você. A desordem financeira é o ápice do narcisismo. Você gasta o que não tem para sustentar uma imagem que não é sua. Colocar as finanças em ordem exige uma descida ao inferno dos números. Você precisa saber, até o último centavo, para onde o seu dinheiro está indo. A maioria das pessoas tem medo de olhar para o extrato bancário. Elas preferem viver na cegueira voluntária, torcendo para que o cartão não seja recusado no final do mês. Isso é comportamento de criança. Um adulto estoico encara a realidade de frente, por mais feia que ela seja. Se você gasta mais do que ganha, você está em estado de falência moral. Você está vivendo uma mentira. A ordem financeira começa com a austeridade. Epicteto ensinava que a liberdade vem de diminuir os nossos desejos, não de aumentar as nossas posses. Se você pode viver com metade do que ganha, você é mais rico do que o milionário que gasta tudo o que tem e depende do próximo mês para não quebrar. A autossuficiência financeira é a base da tranquilidade da alma.
Imagine a paz de saber que, se tudo der errado amanhã, você tem ordem suficiente nas suas contas para sobreviver por 6 meses. Isso não é sobre avareza, é sobre margem. O homem desordenado vive sem margem. Ele vive no limite, tanto no tempo quanto no dinheiro. Qualquer imprevisto, um pneu furado, uma gripe, um erro no trabalho, torna-se uma crise existencial. A ordem cria um colchão entre você e o destino. Ela permite que você receba os golpes da vida sem ser nocauteado. Para colocar as finanças em ordem, você deve seguir a regra de ouro. Corte o supérfluo até que doa. Mate os seus vícios. Pare de comer fora por conveniência e preguiça. Cancele as assinaturas que você não usa. O dinheiro que você economiza não é apenas papel. É tempo de vida que você está comprando de volta. A desordem financeira e a desordem do tempo estão intimamente ligadas pelo conceito de custo de oportunidade. Cada hora desperdiçada é dinheiro que você não produziu ou conhecimento que você não adquiriu. Cada real desperdiçado é tempo de trabalho que você terá que repetir. Quando você coloca esses dois em ordem, você cria um motor de crescimento exponencial. A disciplina financeira te dá clareza, a disciplina temporal te dá execução. Juntas, elas te tornam imparável. Mas aviso, o mundo vai tentar te puxar de volta para o caos. O sistema é desenhado para que você seja um consumidor endividado e distraído. A cultura do consumo quer que você seja desordenado, porque o homem desordenado é o consumidor perfeito. Ele compra para preencher o vazio da sua falta de propósito. Para vencer essa batalha, você precisa de um sistema de defesa. No tempo, isso significa blocos de trabalho focados, sem celular, sem interrupções. No dinheiro, isso significa um orçamento rígido e o hábito de pagar a si mesmo primeiro, poupando antes de gastar. Não confie na sua motivação. Motivação é uma criança mimada que te abandona na primeira dificuldade. Confie no sistema. Confie na rotina. A rotina é a oração do homem de ação. É através dela que você santifica o seu dia e protege o seu patrimônio. Colocar a vida em ordem é, no fundo, um ato de respeito pelo seu eu de amanhã. É você dizendo: eu me importo o suficiente com o meu futuro para sacrificar o meu conforto preguiçoso de agora. Neste bloco, desafiamos a sua relação com o que você possui e com o que você gasta. A tarefa prática agora é dupla. Primeiro, faça uma auditoria de tempo. Registre cada minuto do seu dia de amanhã. Veja o monstro da procrastinação de frente. Segundo, abra a sua conta bancária e classifique cada gasto dos últimos 30 dias. Identifique onde está o vazamento. Não há ordem sem dados. Não há mudança sem o reconhecimento da falha. O caos financeiro e temporal é uma forma de autoagressão. Pare de se machucar. No próximo bloco, vamos mergulhar nas águas mais profundas da desordem, as suas relações e a sua mente. Vamos falar sobre como pessoas tóxicas são o entulho humano que você permite que se acumule na sua vida e como a falta de ordem nos seus pensamentos está criando a ansiedade que te paralisa. A faxina está chegando ao núcleo do seu ser. O terreno está ficando limpo, mas agora precisamos lidar com as raízes. Prepare-se, pois o próximo passo exige que você corte o que é familiar para salvar o que é vital. Você limpou o seu quarto, organizou sua mesa, auditou seu tempo e encarou o abismo das suas dívidas. Você sente um alívio inicial, uma sensação de frescor, mas no fundo ainda há um ruído. Há uma interferência estática que te impede de sentir a paz completa. Esse ruído vem das pessoas que você permite que habitem o seu círculo íntimo e da desordem caótica que governa o seu mundo interior.
Não adianta ter uma conta bancária organizada e uma mesa limpa, se ao final do dia você se senta para jantar com pessoas que drenam a sua energia, sabotam seus sonhos e poluem a sua mente com negatividade. A desordem social é a forma mais perigosa de caos, porque ela é silenciosa e contagiosa. Como diziam os estoicos, e mais tarde a ciência confirmou, nós somos seres sociais que mimetizam o ambiente. Se você vive cercado de pessoas desordenadas, preguiçosas, reclamonas e sem propósito, você pode ter a força de vontade de um titã, mas eventualmente a gravidade da mediocridade delas vai te puxar para baixo. Colocar a vida em ordem exige uma higiene social radical. Pense nas pessoas com quem você mais convive. Elas são como ventos. Algumas te impulsionam para frente, outras são ventos contrários que tornam cada passo uma agonia. A maioria das pessoas mantém relacionamentos por inércia, por nostalgia ou por um senso distorcido de lealdade. Você mantém aquele amigo de infância que só sabe falar mal dos outros e se embebedar, simplesmente porque vocês cresceram juntos. Você mantém aquela relação amorosa tóxica porque tem medo da solidão. Você permite que parentes invasivos destruam a sua paz dominical porque sangue é sangue. O estoicismo te convida a uma visão mais fria e justa. A sua alma é o seu bem mais precioso e você tem o dever moral de ser o porteiro rigoroso da sua própria vida. Sêneca dizia: associa-te com aqueles que te tornarão melhor. Acolhe aqueles que tu podes tornar melhores. Se a relação não se encaixa em nenhuma dessas duas categorias, ela é entulho humano, ela é desordem. Colocar suas relações em ordem não significa ser cruel, significa ser honesto. Significa estabelecer limites que funcionam como cercas elétricas para a sua sanidade. Quando você permite que uma pessoa tóxica despeje o lixo emocional dela em você, você está dizendo ao universo que o seu tempo e a sua paz não valem nada. Você está sendo desordenado com o seu respeito próprio. A ordem social exige que você faça uma classificação. Quem são os seus aliados, quem são os seus conhecidos e quem são os parasitas. Os parasitas devem ser cortados, sem desculpas, sem dramas, apenas um distanciamento deliberado. O espaço que eles deixam não é solidão, é vácuo para que pessoas de ordem e virtude possam entrar. Lembre-se, é impossível construir uma fortaleza usando tijolos podres. Escolha seus materiais humanos com a mesma cautela que um arquiteto escolhe o aço para um arranha-céu. Mas a desordem externa, por mais difícil que seja, é fácil de resolver se comparada à desordem mental. A sua mente, neste exato momento, provavelmente parece uma aba de navegador com 50 janelas abertas, todas tocando áudios diferentes ao mesmo tempo. Há o barulho das preocupações com o futuro, o eco dos remorsos do passado, a tagarelice da autocrítica e o ruído constante das distrações digitais. O homem moderno perdeu a capacidade de habitar o silêncio. Ele tem pavor de ficar sozinho com os próprios pensamentos, porque os seus pensamentos estão em desordem absoluta. Essa entropia mental é o que gera a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o caos futuro projetado no presente. Você está tentando resolver problemas que ainda não existem, com ferramentas que você ainda não tem, enquanto negligencia o que está bem diante de você. Colocar a mente em ordem exige a prática da atenção plena estoica, prosoche. Significa treinar o seu cérebro para voltar ao momento presente como um soldado volta ao seu posto. A maior parte do seu sofrimento mental é opcional. É fruto de narrativas que você cria sobre a realidade. Alguém não te respondeu no WhatsApp e você cria uma história inteira sobre como essa pessoa te odeia, sobre como você é insuficiente, sobre como a sua vida social está acabando. Isso é desordem narrativa. O estoico separa o fato da interpretação. O fato é, ele não respondeu.
A interpretação é lixo mental. Limpar a mente significa varrer essas interpretações e focar nos dados brutos da realidade. Quando você limpa as histórias que conta para si mesmo, o que sobra é apenas a tarefa que precisa ser feita agora. E a tarefa do agora nunca é insuportável. O que é insuportável é o peso do passado e a sombra do futuro acumulados sobre o agora. Para organizar a mente, você precisa de um sistema de descarga mental. O cérebro foi feito para ter ideias, não para guardá-las. Se você tenta manter todos os seus compromissos, preocupações e ideias apenas na memória, você está sobrecarregando o processador. Isso gera estresse e esquecimento. A ordem mental exige o uso do papel ou de ferramentas digitais de forma externa. Escreva. Faça o que os estoicos chamavam de hipomnemata, diários de anotações. Quando você tira uma preocupação da cabeça e a coloca no papel, ela perde o poder sobre você. Ela se torna um objeto que você pode analisar, organizar ou descartar. O diário não é para desabafar sentimentos infantis, é para realizar a higiene mental, para debater com a própria consciência e para colocar os pensamentos em filas ordenadas. Além da escrita, a ordem mental exige a dieta de informação. Vivemos em uma era de obesidade mental. Consumimos notícias que não podemos mudar, fofocas que não nos interessam e opiniões de pessoas que não respeitamos. Cada informação que você deixa entrar na sua cabeça exige processamento. Se você alimenta sua mente com lixo, seus pensamentos serão lixo. Colocar a vida em ordem significa fechar as comportas. Desligue as notificações. Pare de seguir pessoas que geram inveja ou raiva em você. O seu foco é o seu recurso mais valioso. Não o entregue para algoritmos desenhados para te viciar. A mente ordenada é uma mente silenciosa, capaz de se concentrar em uma única coisa por um longo período de tempo. Isso é o que separa os mestres dos medíocres. No mundo dos distraídos, quem tem foco é rei. Outro pilar da ordem mental é a hierarquia de valores. A maioria das pessoas vive em conflito interno porque não sabe o que é importante. Elas valorizam a saúde, mas comem porcaria. Valorizam a família, mas trabalham 15 horas por dia para comprar coisas que a família não precisa. Valorizam a verdade, mas mentem para evitar desconforto. Essa desordem de valores cria uma fratura na alma. Colocar a vida em ordem exige que você defina o seu código de conduta. Quais são os seus princípios inegociáveis? Se a coragem é um valor, você deve agir com coragem mesmo quando está com medo. Se a autodisciplina é um valor, você deve segui-la mesmo quando está com preguiça. Quando seus valores estão ordenados, as decisões tornam-se simples. Você não precisa escolher entre o que é fácil e o que é certo. Você simplesmente segue o seu código. A indecisão é apenas o sintoma de uma alma sem bússola. A desordem nas relações e na mente cria um ciclo vicioso. Relacionamentos ruins geram pensamentos ruins, que geram decisões ruins, que atraem relacionamentos ainda piores. Para quebrar esse ciclo, você precisa de um ato de vontade hercúleo. Você precisa se retirar por um tempo. Os estoicos praticavam a retirada interior. Mesmo no meio da multidão, você pode encontrar um lugar de silêncio dentro de si. Mas para o iniciante, o silêncio físico é necessário. Reserve momentos do seu dia para o vazio absoluto, sem música, sem podcast, sem celular. Apenas você e a sua respiração. É nesse vazio que a poeira assenta e você começa a ver o fundo do lago da sua consciência. É nesse silêncio que você percebe que a maior parte da sua bagunça é apenas fumaça. Neste bloco, entramos na parte mais profunda da faxina. O desafio prático agora é o seguinte. Primeiro, identifique uma pessoa na sua vida que está gerando desordem emocional e estabeleça um limite claro hoje, não amanhã
hoje. Segundo, dedique 15 minutos ao final do dia para escrever todos os seus pensamentos, preocupações e pendências. Tire-os da cabeça. Limpe o buffer. A ordem mental é um hábito diário de limpeza, não um evento único. Se você não limpa sua mente todas as noites, você acorda com o lixo acumulado de ontem. Você está limpando as estruturas, organizando os recursos e filtrando as companhias. O seu império pessoal está começando a tomar forma, mas ainda falta o elemento final. O elemento que dá sentido a toda essa ordem. De que adianta uma vida organizada se ela não tem um propósito maior? De que adianta um motor limpo se o carro não sabe para onde ir? No próximo e último bloco, vamos falar sobre a ordem espiritual e o propósito. Vamos falar sobre como a morte é a ferramenta definitiva de organização da vida e como o amor fati, o amor ao destino, é a peça que falta para você nunca mais cair no caos. A jornada está chegando ao fim e o que te espera é a soberania total sobre si mesmo. Você limpou o entulho físico, estancou a hemorragia financeira, recuperou a posse do seu tempo e realizou uma cirurgia dolorosa nas suas relações e na sua mente. O seu terreno está limpo. As suas ferramentas estão afiadas. As suas fronteiras estão protegidas. Mas agora chegamos à pergunta final, aquela que separa o homem meramente organizado do homem verdadeiramente estoico. Para que serve toda essa ordem? De que adianta ter uma agenda vazia, uma mesa impecável e uma mente silenciosa se você não sabe para onde está caminhando? Sem um propósito maior, sem uma ordem espiritual, a sua organização é apenas um necrotério bem arrumado. Você criou um motor potente e limpo, mas ele está em ponto morto, queimando combustível sem sair do lugar. A ordem final, a peça que trava todo o mecanismo da sua nova vida, é a compreensão do seu papel no cosmos e a aceitação radical da sua mortalidade. O homem desordenado tem pavor da morte. Ele foge do pensamento do fim porque sabe que a sua vida é um rascunho inacabado, uma colcha de retalhos de desejos medíocres e tarefas triviais. Ele quer mais tempo porque não sabe o que fazer com o tempo que já tem. O estoico, por outro lado, usa a morte como a ferramenta definitiva de organização. Memento mori. Lembre-se de que você é mortal. Se você recebesse hoje a notícia de que tem apenas mais um mês de vida, a sua vida entraria em ordem instantaneamente. Todas as futilidades cairiam por terra. Todas as mágoas bobas seriam perdoadas. Todas as distrações digitais perderiam o brilho. Você focaria apenas no que é essencial, no que é belo e no que é eterno. Por que você precisa da ameaça da morte para viver com essa clareza? A morte não é um evento futuro. Ela é um processo presente. Você está morrendo agora. O tempo que passamos falando aqui já foi entregue à morte e nunca mais voltará. Colocar a vida em ordem é, no fundo, o ato de preparar um banquete digno para a vida, sabendo que a convidada final é a morte. Quando você vive com o fim em mente, a ordem deixa de ser um esforço e se torna um imperativo biológico. Você para de desperdiçar sua alma com o que não sobrevive ao túmulo. Mas a vida, por mais organizada que você a mantenha, sempre trará o inesperado. Você pode ter o melhor sistema de gestão do mundo, mas o destino trará crises, doenças, perdas e injustiças. O caos externo é uma lei do universo. E aqui entra o conceito mais profundo do estoicismo, o amor fati, o amor ao destino. Colocar a vida em ordem não significa que você terá o controle sobre o que acontece com você. Significa que você tem o controle absoluto sobre como você responde ao que acontece. A verdadeira ordem não é a ausência de tempestade, mas a estabilidade do navio no meio dela. O homem comum reclama da tempestade e deixa que ela bagunce a sua mente. O estoico
olha para o obstáculo e diz: eu escolho isso. Se o universo decidiu que este é o meu desafio hoje, então este é o meu material de trabalho. O amor fati é a ordem suprema, porque ela elimina a resistência inútil contra a realidade. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, toda a sua energia é liberada para organizar o que está sob seu comando. Você transforma o chumbo do desastre no ouro da oportunidade. O caos lá fora não pode desordenar o homem que ama o seu próprio destino. Esta soberania interior é o que chamamos de eudaimonia, a felicidade que vem da excelência do caráter. Uma vida em ordem é uma vida em harmonia com a natureza. E a natureza do ser humano é a razão e a virtude. Você não coloca a sua vida em ordem para ser feliz, no sentido superficial da palavra, para ter conforto ou prazer barato. Você coloca a sua vida em ordem para ser útil, para ser um pilar de força para a sua família, para ser uma luz de clareza no seu trabalho, para ser um cidadão que contribui para o bem comum. A desordem é uma forma de egoísmo infantil. Você está tão ocupado tentando se encontrar no seu próprio lixo que não sobra nada para oferecer ao mundo. A ordem é um ato de generosidade. Quando você está no comando de si mesmo, você pode finalmente carregar o fardo de outros. Você se torna um ponto de ordem no meio do caos alheio. O mundo está desesperado por homens e mulheres que tenham as suas vidas em ordem, porque eles são os únicos capazes de liderar. No entanto, cuidado com a armadilha do perfeccionismo. A ordem é uma prática, não um destino final. Haverá dias em que você vai falhar. Haverá dias em que o quarto ficará bagunçado, o orçamento será estourado e a mente será invadida pela ansiedade. O homem comum, diante da falha, desiste e volta para o chiqueiro da desordem. O estoico, diante da falha, reconhece o erro sem drama, limpa a sujeira e recomeça no próximo minuto. Marco Aurélio dizia: quando fores forçado pelas circunstâncias a te sentires perturbado, volta logo a ti mesmo e não percas o ritmo mais do que o necessário. A vida em ordem é uma dança de constantes ajustes. É a vigilância perpétua. O preço da liberdade é a eterna prontidão. Se você baixar a guarda, a entropia volta. O caos está sempre batendo à porta, esperando uma brecha na sua disciplina para entrar e se instalar. Não dê essa brecha. Mantenha o fogo da atenção aceso. Imagine agora o homem que você está se tornando. Imagine-se acordando e sabendo exatamente o que fazer. Imagine a sensação de olhar para sua conta bancária e sentir segurança. Imagine olhar para as pessoas ao seu redor e ver apenas aliados e admiração mútua. Imagine deitar a cabeça no travesseiro à noite e em 30 segundos estar em um sono profundo, porque a sua consciência está limpa e todas as suas pendências foram resolvidas ou anotadas. Esta não é a vida de um super-herói. É a vida de um humano normal que decidiu parar de se auto-sabotar. É a vida que está disponível para você agora mesmo, se você tiver a coragem de sustentar a ordem que começou a construir hoje. Você não precisa de mais tempo, de mais dinheiro ou de mais sorte. Você só precisa de mais vontade. A ordem é o fundamento da liberdade. Sem ordem, você é um escravo dos seus impulsos, das suas dívidas e das opiniões alheias. Com ordem, você se torna o rei do seu próprio império interior. Você deixa de ser uma folha seca levada pelo vento e se torna a própria rocha que o vento não move. O caminho que percorremos nestes 4 blocos foi um caminho de purificação. Você removeu o desnecessário para que o essencial pudesse brilhar. Agora, a responsabilidade é inteiramente sua. Eu te dei o mapa e as ferramentas, mas eu não posso arrumar o seu quarto por você. Eu não posso dizer não aos seus vícios por você. Eu não posso olhar para o seu extrato bancário por você. O trabalho de ordem é um trabalho solitário e silencioso.
É o que você faz quando ninguém está olhando que define quem você é. Você chegou ao fim desta aula profunda, mas este não é o fim da sua jornada. Este é o marco zero da sua nova existência. O caos foi vencido pela consciência. A entropia foi domada pela disciplina. A partir de hoje, você não aceita mais nada menos do que a ordem total em todas as áreas da sua vida. Você é um agente da harmonia cósmica. Onde quer que você vá, a ordem vai com você. O seu ambiente, o seu tempo, o seu dinheiro, as suas relações e a sua mente agora servem a um propósito: a prática da virtude e a realização do seu destino. Para selar este compromisso, para que estas palavras não sejam apenas ruído nos seus ouvidos, mas sementes na sua alma, eu quero que você realize um último ato simbólico de poder. Eu quero saber quem são os arquitetos da própria vida que chegaram até aqui. Quero saber quem decidiu, de uma vez por todas, que o caos não tem mais morada em seu nome. Vá agora aos comentários. Não escreva um parágrafo longo. O homem de ordem é econômico nas palavras. Escreva o seu decreto final, a sua nova lei fundamental. Aquela que você vai repetir para si mesmo toda vez que a preguiça ou a desordem tentarem voltar. Escreva com a firmeza de quem está gravando em mármore: a ordem é meu destino. Ao digitar essa frase, você está aceitando o fardo da grandeza. Você está declarando guerra contra a sua mediocridade. Deixe o seu like se você sente a força dessa nova identidade. Verifique a sua inscrição, pois continuaremos a afiar a sua mente e a fortalecer o seu caráter nesta caminhada. O caos acabou. A soberania começou. Coloque sua vida em ordem e o resto do universo se organizará ao seu redor. Até a próxima. Imagine que você está tentando segurar um punhado de areia fina na praia. Se você mantém a mão aberta e relaxada, a areia permanece ali, abundante e segura. Mas no momento em que você fecha o punho com força, tentando desesperadamente controlar cada grão, a areia começa a escorrer entre os seus dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido você perde o que queria segurar. Essa imagem simples é a descrição exata da sua vida hoje. Você vive em um estado de tensão crônica, acreditando na mentira que a Matrix te contou desde o berço, a de que o sucesso é o resultado direto do sofrimento, da força bruta e da obsessão ansiosa. Você corre atrás do dinheiro e ele parece sempre estar um passo à frente, inalcançável. Você persegue o afeto das pessoas e elas se afastam, sentindo o cheiro da sua carência. Você luta contra a insônia e o sono desaparece. Você vive na frequência do esforço reverso. Em 2026, a maioria dos homens são caçadores exaustos, correndo em esteiras ergométricas, suando sangue para chegar a lugar nenhum. Eles não entendem que a realidade opera como um espelho. Se você corre em direção a ela com cara de desespero, a imagem no espelho corre de volta com a mesma intensidade. Se você sente que a sua vida é uma luta constante contra a correnteza, se você está cansado de forçar portas que deveriam se abrir sozinhas e quer aprender a física secreta da atração magnética, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro suspiro de alívio. É o sinal de que você decidiu parar de perseguir borboletas no meio do mato para começar a construir o jardim que as atrai. Vamos desativar o modo de perseguição e ativar o protocolo do ímã. A premissa fundamental que você deve gravar na sua alma é: o desespero tem cheiro, e é um cheiro que repele tudo o que é bom. Na dinâmica social, financeira e espiritual, a necessidade é interpretada como baixo valor. Pense nisso. Quando um vendedor tenta te empurrar um produto com insistência demais, suando frio, implorando pela venda, qual é a sua reação instintiva? Você recua. Você desconfia. Você pensa: se isso fosse bom mesmo, ele não precisaria forçar tanto. Agora, aplique isso à sua vida.
Quando você age com a energia de eu preciso que isso dê certo, senão eu morro, você está gritando para o universo que você está em estado de falta. E a lei da ressonância é implacável. A falta atrai mais falta. O soberano entende que o segredo do poder não é a força, mas o desapego estratégico. Ele opera na frequência da preferência, não da necessidade. Eu prefiro ter isso, mas eu não preciso disso para ser quem eu sou. Essa sutil mudança de postura altera toda a gravidade da situação. Quando você solta a corda do cabo de guerra, o outro lado cai. Quando você para de perseguir, o objeto do seu desejo para de correr e olha para trás, curioso. O relaxamento não é preguiça. É uma demonstração de confiança absoluta na sua própria competência e na ordem natural das coisas. O inimigo que enfrentamos aqui é a cultura do hustle tóxico. A Matrix glorifica o homem ocupado, o homem estressado, o homem que dorme 4 horas por noite e vive à base de cafeína e ansiedade. Ela te diz que se você não está sofrendo, você não está merecendo. Isso é uma programação de escravidão. Eles querem que você acredite que a vida é uma batalha sangrenta para que você continue gerando energia para o sistema através do seu medo. Mas olhe para os verdadeiros mestres, para os bilionários soberanos, para os monges iluminados ou para os atletas de elite no momento do recorde. Eles não estão tensos, eles estão em flow, eles estão relaxados. A ação deles é fluida, precisa e sem atrito. Eles não estão lutando contra a realidade, eles estão dançando com ela. O soberano sabe que a tensão muscular e mental é um freio de mão puxado. Você não consegue dirigir uma Ferrari em alta velocidade com o freio de mão puxado. Relaxar é soltar o freio, é permitir que a potência do seu motor real flua sem a resistência do seu medo. Precisamos falar sobre a lei do esforço reverso. O filósofo Alan Watts e o escritor Aldous Huxley descreveram este fenômeno. Quanto mais você tenta conscientemente fazer algo que deveria ser natural, mais difícil se torna. Tente se obrigar a dormir. Tente se obrigar a ser espontâneo. Tente se obrigar a lembrar de um nome esquecido. O esforço consciente cria tensão, e a tensão bloqueia o acesso aos recursos do seu subconsciente. A vida funciona melhor quando você sai do caminho. O homem moderno é um microgerenciador neurótico do universo. Ele quer controlar cada variável, cada opinião alheia, cada flutuação do mercado. Isso é arrogância. O soberano pratica a entrega tática. Ele faz a parte dele com excelência e depois se retira emocionalmente do resultado. Ele planta a semente e vai cuidar da sua vida, em vez de desenterrar a semente a cada 5 minutos para ver se ela já brotou. Essa confiança no processo é o que permite que a semente cresça. O relaxamento é o adubo da realização. A metáfora que melhor descreve essa mudança de paradigma é a diferença entre caçar e armadilhar. O caçador amador corre pela floresta fazendo barulho, assustando as presas, gastando energia vital e voltando para casa frustrado e faminto. O caçador mestre, o soberano, estuda o terreno, constrói uma armadilha perfeita, posiciona-se estrategicamente e espera. Ele relaxa, ele confia na sua engenharia. A presa vem até ele, o dinheiro vem até ele, as oportunidades vêm até ele. Por quê? Porque ele criou um ecossistema de valor onde é inevitável que essas coisas apareçam. Ele trocou a energia cinética da correria pela energia potencial da estrutura. Relaxar e deixar vir não significa sentar no sofá e esperar um milagre. Significa construir as represas certas e deixar que a água do rio, a realidade, encha os seus reservatórios naturalmente. É a substituição da força bruta pela inteligência estrutural. O clímax deste diagnóstico é a compreensão de que a sua ansiedade é um repelente de prosperidade.
Tudo no universo é energia e vibração. A ansiedade vibra na frequência do medo e da escassez. Quando você está tenso, o seu campo eletromagnético, sim, a sua presença, transmite um sinal de perigo e instabilidade. Pessoas ricas, saudáveis e felizes evitam instabilidade. O dinheiro evita instabilidade. O amor evita instabilidade. Por outro lado, a calma vibra na frequência da abundância e da segurança. Quando você está relaxado, você transmite: está tudo sob controle. Eu tenho tanto que não preciso me preocupar. Isso é magnético. As pessoas querem estar perto dessa energia. As oportunidades colam em você porque você oferece um porto seguro no meio do caos. Relaxar é, portanto, a estratégia de negócios e de vida mais agressiva que existe. É a decisão de se tornar um farol estável em vez de um barco à deriva. Neste primeiro bloco, desmantelamos a mentira de que o esforço sofrido é o único caminho. Você entendeu que o desespero tem cheiro, que a tensão é um bloqueio e que a perseguição afasta o objeto do desejo. Você percebeu que a verdadeira produtividade nasce do fluxo, não da força. O diagnóstico foi dado. Você tem operado com o freio de mão puxado pela ansiedade, mas soltar esse freio exige coragem. Exige confiar que se você parar de correr, o mundo não vai desabar. Ele vai finalmente te alcançar. No próximo bloco, vamos mergulhar na física da não-ação, Wu Wei. Vou te explicar como os antigos estrategistas chineses e os modernos atletas de alta performance usam o princípio de fazer nada, mas deixar nada por fazer. Vamos aprender a alinhar a sua vela com o vento do universo em vez de remar contra a tempestade. Prepare-se para aprender a arte de vencer sem lutar. Imagine um homem se afogando em um rio agitado. O instinto dele grita para que ele lute contra a água, bata os braços freneticamente e tente nadar contra a correnteza para voltar ao ponto de onde caiu. Quanto mais ele luta, mais ele engole água, mais os seus músculos queimam e mais rápido ele afunda. A morte dele é causada pelo seu próprio esforço. Agora, imagine um segundo homem na mesma situação. Ele entende a física da água. Ele sabe que a correnteza é mais forte do que ele. Em vez de lutar, ele relaxa o corpo, enche os pulmões de ar e boia. Ele permite que a correnteza o leve, usando apenas pequenos movimentos estratégicos para se manter à tona e se dirigir diagonalmente para a margem. Ele sobrevive não porque lutou contra o rio, mas porque usou a força do rio a seu favor. A maioria dos homens em 2026 está se afogando na própria vida porque está tentando nadar contra a correnteza da realidade. Eles acreditam que a luta valida a existência. Mas o soberano opera sob uma lei diferente, conhecida pelos antigos taoístas como Wu Wei, a ação sem esforço. Isso não é preguiça, passividade ou resignação. É a arte suprema de cortar o aço como se fosse manteiga. É a habilidade de realizar grandes feitos sem a fricção interna da ansiedade. Se você sente que cada passo seu custa o dobro da energia que deveria, se você quer aprender a entrar no estado de fluxo, onde o tempo desaparece e o sucesso acontece sozinho, deixe o seu like agora. Você está prestes a trocar a força bruta pela alavancagem cósmica. Vamos aprender a navegar em vez de remar. A essência do Wu Wei é a eficiência da natureza. Olhe para uma árvore. Ela não faz força para crescer. Ela não tem crises de ansiedade sobre se as suas folhas vão nascer na primavera. Ela não compete com a árvore ao lado. Ela apenas segue o seu código interno, reage aos estímulos do ambiente e cresce majestosamente, quebrando até concreto se necessário, mas sem nunca parecer apressada. A natureza não tem pressa e, no entanto, tudo é realizado. O homem moderno, desconectado dessa fonte, tenta forçar os ciclos.
Ele quer a colheita antes do plantio. Ele quer a riqueza sem a maturação do caráter. Essa pressa gera atrito vibracional. Quando você tenta acelerar o tempo com a sua ansiedade, você cria uma resistência invisível. O soberano entende que existe um ritmo natural para todas as coisas, uma gestação. Tentar pular a gestação não gera um filho mais rápido, gera um aborto. Relaxar e deixar vir é respeitar o tempo de cozimento da realidade. Quando você para de vigiar o relógio, o tempo deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu aliado. Na neurociência, esse estado é conhecido como flow, fluxo ou transitoriedade hipofrontal. Quando um atleta de elite está no auge da performance ou um músico está improvisando um solo genial, os exames mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento, pela dúvida e pelo eu consciente, se desliga temporariamente. O eu sai da frente e a competência pura assume o comando. Eles não estão tentando fazer, eles estão sendo feitos pela ação. O paradoxo é que, para atingir o máximo de performance, você precisa parar de tentar controlar a performance. Você precisa relaxar a mente crítica e confiar no treinamento que já está instalado no seu sistema nervoso. A ansiedade é o oposto do flow. A ansiedade é o córtex pré-frontal gritando: e se eu errar? O que eles vão pensar? Eu preciso acertar. Esse ruído mental bloqueia o acesso à sua genialidade. Relaxar não é desistir, é desligar o ruído para que a música toque. Precisamos falar sobre a lei do mínimo esforço. A Matrix nos ensinou que, sem dor, sem ganho, no pain, no gain. Embora isso seja verdade para o crescimento muscular, é uma mentira desastrosa para a manifestação da realidade. A física nos ensina que a energia sempre busca o caminho de menor resistência. A água desce a montanha pelo caminho mais fácil, não pelo mais difícil, e ainda assim ela chega ao oceano. A eletricidade passa pelo fio de menor resistência. O soberano aplica a lei do mínimo esforço na sua vida. Isso significa que ele não força portas trancadas, ele procura janelas abertas. Se algo está extremamente difícil, travado e doloroso, o soberano para e reavalia. Será que eu estou nadando contra a corrente? Será que existe um jeito mais inteligente? A insistência cega é burrice disfarçada de perseverança. Relaxar permite que você tenha a clareza para ver os atalhos que a tensão estava escondendo. Muitas vezes, a solução do problema aparece no momento em que você desiste de resolver o problema e vai tomar um banho. Por quê? Porque você saiu do caminho da resistência e permitiu que a inteligência subconsciente operasse. A aplicação prática disso é a intenção sem tensão. Você deve ter uma intenção clara, o alvo, mas deve estar relaxado quanto ao processo, a flecha. Imagine um arqueiro. Se ele estiver com os músculos do ombro tensos, tremendo de ansiedade para acertar o alvo, a mira dele vai oscilar e ele vai errar. Para acertar o centro, ele precisa de uma tensão justa no arco, mas de um relaxamento total no corpo e na mente. Ele precisa soltar a flecha com desapego. No momento em que a flecha sai, ele não tem mais controle. O homem moderno quer controlar a flecha durante o voo. Ele manda o e-mail e fica atualizando a caixa de entrada. Ele faz o investimento e fica olhando o gráfico a cada minuto. Isso é loucura. O soberano define o alvo, puxa a corda com técnica e solta. O resto é com a gravidade e com o vento. Relaxar é confiar na balística do universo. Outro aspecto crucial é a confiança na inteligência invisível. O seu corpo realiza milhões de processos químicos por segundo sem que você precise gerenciar. O seu coração bate, as suas células se dividem, a sua comida é digerida. Você não precisa acordar de manhã e dizer: coração, por favor, bata hoje. Existe uma inteligência que cuida de tudo isso para você.
Por que você acha que essa mesma inteligência não pode cuidar da sua carreira ou dos seus relacionamentos? O ego do homem moderno é arrogante. Ele acha que se ele não estiver preocupado, o mundo para de girar. O soberano entrega o peso. Ele entende que ele é um co-criador, não o gerente geral do universo. Quando você relaxa e diz, eu confio que a solução virá, você aciona recursos que a sua mente consciente limitada não consegue ver. Você passa a operar com o processador central do universo, em vez de usar apenas a calculadora de bolso do seu ego. O clímax deste bloco é a transição da energia de caça para a energia de atração. O caçador sai de casa para buscar o que não tem. O ímã permanece onde está e atrai o que é compatível com ele. Para que as coisas venham até você, você precisa se tornar o tipo de pessoa que já tem. Se você quer dinheiro, você deve vibrar na frequência de quem já é próspero. Calma, generosidade, visão de longo prazo. Se você quer amor, deve vibrar na frequência de quem já é amado. Autoestima, carinho, falta de carência. Relaxar é a prova de que você já possui a frequência. Ninguém fica ansioso pelo que já tem. Se você tem as chaves do carro no bolso, você não fica preocupado se vai conseguir entrar no carro. Você apenas caminha até ele e abre a porta. O relaxamento é a demonstração física de fé. É agir como se o pedido já tivesse sido atendido. E, paradoxalmente, é essa certeza relaxada que faz o pedido se materializar com uma velocidade assustadora. Entenda que o vácuo atrai o preenchimento. Quando você está cheio de preocupação, cheio de planos neuróticos, cheio de controle, não há espaço para nada novo entrar. O universo tem horror ao vácuo. Se você cria um espaço de silêncio e relaxamento na sua vida, o universo corre para preenchê-lo com novas ideias, novas pessoas e novas oportunidades. Mas você precisa ter a coragem de esvaziar primeiro. Você precisa ter a coragem de soltar o controle remoto. A vida relaxada não é uma vida de inatividade, é uma vida de atividade inspirada. Você age quando sente o impulso real, não quando sente o chicote do medo. E uma ação inspirada vale por 1000 ações forçadas. Neste segundo bloco, mergulhamos na física da não ação. Você entendeu que lutar contra a correnteza é suicídio, que o flow exige o desligamento do ego crítico e que a lei do mínimo esforço é a chave da eficiência. Percebeu que a sua ansiedade é uma interferência no sinal e que relaxar é a forma mais alta de confiança e competência. O diagnóstico físico foi feito. Você tem tentado empurrar o rio, quando deveria estar navegando nele. Mas para navegar, você precisa de uma mente que não veja monstros em cada sombra. No próximo bloco, vamos para a psicologia da abundância radical. Vou te explicar como hackear a sua mente para eliminar a escassez, como usar a mentalidade do herdeiro para se sentir merecedor sem esforço, e como o desapego emocional torna você irresistível para pessoas e oportunidades. Prepare-se para reformatar o seu software interno. Olhe para a forma como você se comporta diante das coisas que você mais deseja. Existe uma tensão, um medo de perder, uma dúvida constante se você é merecedor ou se haverá o suficiente para você. Essa postura é o que eu chamo de mentalidade do mendigo cósmico. Você está batendo na porta do universo com o chapéu na mão, implorando por migalhas de sucesso, de afeto e de saúde. E o universo, funcionando como um espelho perfeito e impessoal, reflete exatamente essa imagem de volta para você. Ele te dá mais situações que te fazem sentir um mendigo. A realidade não responde ao que você quer, ela responde a quem você é. Se você é a vibração da falta, você atrairá mais falta. Para virar esse jogo e fazer com que tudo venha até você, você precisa realizar um transplante de identidade. Você precisa sair da postura de quem pede para a postura de quem tem. Você precisa adotar a mentalidade do herdeiro.
Imagine um herdeiro de um império bilionário. Ele acorda de manhã preocupado se terá café na mesa. Ele se estressa se perde uma oportunidade de negócio. Não. Ele tem uma certeza visceral, gravada nos ossos, de que a abundância é o estado natural dele. Ele não persegue o dinheiro, ele assume que o dinheiro está lá. E por causa dessa certeza relaxada, ele age com uma audácia e uma tranquilidade que atraem ainda mais riqueza. O dinheiro sente o cheiro da confiança dele e corre para o bolso dele. Se você quer que a vida pare de te tratar como um pedinte e comece a te tratar como um rei, você precisa começar a se portar como um rei antes mesmo de ter a coroa. Deixe o seu like agora se você está pronto para abdicar do trono da miséria e assumir o seu lugar de direito na mesa da abundância. Vamos reformatar o seu software interno. A raiz do seu sofrimento é a crença na escassez. Matrix te ensinou que tudo é limitado. O dinheiro é limitado, o amor é limitado, as oportunidades são limitadas. Isso cria uma competição neurótica. Você olha para o sucesso do outro e sente inveja, porque acredita que se ele pegou aquele pedaço do bolo, sobrou menos para você. Essa crença gera contração. O soberano opera na psicologia da abundância radical. Ele entende que o universo é infinito em criatividade e recursos. O sucesso de outra pessoa não é uma ameaça, é uma prova de que o sucesso é possível. Quando você relaxa e aceita que existe o suficiente para todos, inclusive para mim, a inveja desaparece e é substituída pela inspiração. Você para de segurar o que tem com medo de perder e começa a abrir as mãos para receber mais. A circulação é a lei da vida. O sangue precisa circular, o dinheiro precisa circular, a energia precisa circular. O medo da escassez é um torniquete que você aplica na própria vida, cortando o fluxo. Relaxar é soltar o torniquete. É confiar que, assim como o ar que você respira, o suprimento nunca vai acabar, a menos que você decida parar de respirar. Precisamos falar sobre o poder da indiferença positiva. No jogo da sedução, quem tem o poder? Aquele que precisa menos da outra pessoa. Se você está desesperado pela atenção de alguém, você se torna pesado, grudento, repulsivo. Se você está tranquilo, feliz consigo mesmo e indiferente, se a pessoa fica ou vai, você se torna irresistível. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro e ao sucesso. O dinheiro foge de quem precisa dele para sobreviver emocionalmente e corre para quem o trata com uma certa indiferença respeitosa. O soberano diz para a meta: eu adoraria que isso acontecesse. Seria fantástico, mas se não acontecer, eu continuarei sendo incrível e a minha vida continuará sendo ótima. Essa frase retira o peso da necessidade e coloca você na frequência da preferência. O universo adora preferências, mas odeia necessidades. A necessidade vibra medo, a preferência vibra liberdade. Quando você retira a carga emocional excessiva de um objetivo, você remove a resistência que impedia a sua manifestação. A coisa vem até você porque você parou de empurrá-la com a sua ansiedade. A ferramenta técnica para aplicar isso é a visualização do fato consumado. A maioria das pessoas visualiza o futuro com ansiedade, focando no como vai conseguir. O soberano visualiza o final. Ele fecha os olhos e sente a emoção de já ter conseguido. Ele sente o alívio, a gratidão e, principalmente, a naturalidade. Pense em algo que você já tem. Por exemplo, um par de sapatos. Você não fica emocionado ou ansioso com seus sapatos. Você apenas sabe que eles são seus. É normal. Para atrair grandes coisas, você precisa normalizá-las na sua mente antes que elas aconteçam na realidade. Você deve chegar ao ponto em que ganhar R$1 milhão pareça tão natural e relaxado quanto calçar os seus sapatos. Quando o seu subconsciente aceita aquilo como normal, ele para de criar obstáculos e começa a te guiar através de ações relaxadas e intuitivas até o objetivo.
Relaxar é o sinal biológico de que o desejo já foi realizado. Se você ainda está tenso, é porque no fundo você não acredita que é seu. Outro pilar da psicologia da abundância é a eliminação do ruído da dúvida. A dúvida é um freio de mão puxado. Você planta a semente da intenção: eu vou conseguir esse emprego. Mas 5 minutos depois, você a desenterra com a dúvida: mas e se eu não for bom o suficiente? Esse ciclo de plantar e desenterrar é o que mantém a sua vida estagnada. O soberano pratica a dieta mental estrita. Ele não se permite entreter pensamentos de fracasso. Se uma dúvida surge, ele não luta contra ela. Ele apenas a observa como uma nuvem passageira e volta o foco para o céu azul da sua certeza. Ele entende que a mente é uma ferramenta de criação, não de armazenamento de lixo. Se você quer que tudo venha até você, você precisa manter o canal limpo. Você deve agir como um rádio sintonizado na estação da vitória. Se você ficar mudando de estação a cada 5 minutos por causa do medo, você só ouvirá estática. A consistência da sua vibração relaxada é o que magnetiza a realidade. O clímax deste bloco é a compreensão de que você é a fonte, não o pedinte. Tudo o que você vê no mundo exterior é um reflexo projetado do seu mundo interior. Se você quer mais amor, torne-se amoroso. Se você quer mais riqueza, sinta-se rico e generoso agora, mesmo com pouco. O paradoxo é que você só recebe o que você já sente que tem. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Portanto, relaxar é o ato de parar de procurar fora o que já está dentro. Quando você percebe que a fonte da alegria, da segurança e do poder está no seu próprio peito, você para de mendigar a aprovação externa. E, ironicamente, é nesse momento que o mundo começa a te aplaudir. As pessoas são atraídas por quem é cheio de si, no bom sentido. Cheio de presença, cheio de certeza, cheio de calma. Você se torna um sol, e os planetas, dinheiro, oportunidades, pessoas, entram em órbita ao seu redor naturalmente. Você não precisa laçar os planetas, você só precisa ter gravidade suficiente. E a gravidade vem da sua densidade de ser, do seu relaxamento na própria pele. Entenda que o desapego é o teste final. Muitas vezes, o universo vai te testar. Ele vai atrasar o seu pedido ou criar um obstáculo só para ver se você vai voltar para a velha postura de desespero ou se vai manter a postura de herdeiro relaxado. Se você reage com pânico, você falhou no teste e o ciclo recomeça. Se você olha para o problema, sorri e diz: isso também faz parte do meu sucesso, tudo está cooperando para o meu bem. Você passa no teste. A sua fé inabalável, demonstrada através da calma sob pressão, é a chave que destranca o cofre. Relaxar quando tudo está dando certo é fácil. Relaxar quando tudo parece dar errado é o poder supremo. É a declaração de que você confia mais na sua visão do que nas circunstâncias temporárias. E essa confiança dobra a realidade à sua vontade. Neste terceiro bloco, reformatamos a sua identidade. Você entendeu que a mentalidade de herdeiro é o segredo da atração, que a necessidade repele e que a indiferença positiva magnetiza. Percebeu que você deve normalizar o sucesso na sua mente e que a dúvida é o inimigo da manifestação. O diagnóstico psicológico foi feito. Você precisa parar de se sentir pequeno para que o mundo possa te dar coisas grandes. Mas essa nova mente precisa de uma aplicação prática no mundo real, especialmente nas áreas onde a tensão é maior: dinheiro e relacionamentos. No próximo bloco, vamos para a estratégia da atração nos negócios e no amor. Vou te explicar como aplicar o relaxe e deixe vir para fechar vendas sem esforço, para fazer o dinheiro correr atrás de você e para criar relacionamentos onde você é o prêmio, não o perseguidor.
Prepare-se para ver a teoria se transformar em resultados tangíveis. Imagine que você está sentado em uma sala de reuniões ou em um jantar romântico. O ar está pesado. Você consegue sentir, quase cheirar, a ansiedade emanando da outra pessoa. No mundo das vendas, chamamos isso de hálito de comissão. É aquele vendedor que sorri demais, concorda rápido demais e fala sem parar, porque ele precisa daquela venda para pagar o aluguel. Qual é a sua reação instintiva? Você fecha a carteira, você recua. A sua intuição grita que há algo errado, porque ninguém que oferece algo de valor real estaria tão desesperado para se livrar dele. Agora, inverta o cenário. Imagine um homem que senta à mesa, recosta na cadeira, olha nos seus olhos com calma e diz: "Eu não tenho certeza se nós somos o parceiro certo para você. Vamos descobrir juntos." De repente, a dinâmica muda. O poder mudou de lado. Ele não está tentando vender, ele está avaliando se você merece comprar. Essa postura de desapego, essa disposição genuína de levantar e ir embora sem fechar o negócio, é o afrodisíaco mais potente do mundo corporativo e romântico. Em 2026, a maioria dos homens opera como pedintes disfarçados de profissionais ou namorados. Eles perseguem clientes, perseguem mulheres, perseguem validação, e por isso eles são tratados como mercadoria barata. O soberano entende que para atrair ouro, você precisa ser a montanha, não a picareta. Se você está cansado de ser aquele que manda a mensagem e fica olhando o celular a cada minuto, se você quer aprender a gerar uma gravidade tão forte que clientes e parceiros venham orbitar a sua estabilidade, deixe o seu like agora. Você está prestes a aprender a aplicação tática da indiferença magnética. Vamos ver como relaxar enche o seu bolso e a sua cama. No mundo dos negócios, a regra é clara. O dinheiro foge da necessidade. O dinheiro é uma energia neutra que busca multiplicação e segurança. Quando você vibra na frequência da necessidade, eu preciso desse emprego, eu preciso desse cliente, você está vibrando insegurança. Você está sinalizando que está à beira do colapso. Investidores e clientes de alto nível têm um radar para isso. Eles não querem salvar você. Eles querem se associar a vencedores. A estratégia do soberano é a construção da soberania de opções. Mesmo que você esteja quebrado hoje, você deve entrar na sala com a mentalidade de quem tem opções infinitas. Você deve focar obsessivamente na entrega de valor, não na extração de dinheiro. Quando você tira o cifrão dos olhos e foca em resolver o problema do outro com excelência e calma, a pressão desaparece. O cliente sente que você está do lado dele, não contra a carteira dele. Essa confiança relaxada cria a venda sem venda. Você não precisa empurrar, você apenas apresenta a solução e permite que o cliente venha. E ele vem, porque a escassez de profissionais que não parecem desesperados é brutal. A calma é o novo luxo no mercado de trabalho. Quem detém a calma, detém o contrato. A aplicação mais radical disso é o poder do não. O homem comum tem pavor de dizer não para dinheiro. Ele aceita clientes tóxicos, prazos impossíveis e valores baixos porque tem medo da escassez. O soberano sabe que cada não que ele diz para algo que não está alinhado com o seu valor, aumenta o seu valor de mercado. Quando você recusa um projeto porque ele comprometeria a sua qualidade ou a sua paz, você envia um sinal de choque para o mercado. Esse homem não é comprável, ele é valioso. Paradoxalmente, isso faz com que as pessoas queiram te pagar mais. Elas querem o que não podem controlar. Relaxar nos negócios significa ter a coragem de proteger o seu padrão. Significa confiar que, ao recusar as migalhas, você abre espaço para o banquete. O dinheiro respeita quem se respeita. Se você corre atrás de moedas, você perde os diamantes. Se você relaxa e constrói uma estrutura de valor, as moedas e os diamantes rolam para os seus pés.
Agora, vamos levar essa física para o campo minado dos relacionamentos e da sedução. Aqui, a lei do esforço reverso é ainda mais brutal. A biologia feminina e a humana em geral foi desenhada para buscar o melhor parceiro possível para a sobrevivência e reprodução. O traço número 1 de um parceiro de alto valor é a segurança emocional. Um homem ansioso, ciumento, que manda textos cobrando atenção, que muda de opinião para agradar, é biologicamente interpretado como fraco e inseguro. Se ele não consegue controlar as próprias emoções, como ele protegerá a tribo? A mulher sente uma repulsa instintiva pela carência masculina. O nice guy, o bonzinho, acha que fazendo tudo, correndo atrás e sendo disponível 24 horas, ele será recompensado com amor. A realidade é que ele é recompensado com a friend zone ou com o desprezo. Por quê? Porque ele está forçando, ele está tentando comprar afeto com servidão, ele não está relaxado, ele está em uma transação ansiosa. O soberano opera como o farol, não como o barco. O farol não corre atrás dos barcos. Ele fica parado, firme, emitindo a sua luz. Os barcos que buscam segurança vêm até ele. Na sedução, relaxar significa focar na sua própria missão, no seu próprio desenvolvimento e na sua própria diversão. A mulher deixa de ser o centro do seu universo e passa a ser uma convidada especial na sua vida incrível. Quando você tira o foco dela e coloca em si mesmo, algo mágico acontece. A polaridade se inverte. Ela começa a se perguntar: por que ele não está obcecado por mim? O que ele tem de tão interessante? O mistério gera atração. A sua ausência de necessidade faz com que ela se sinta segura para se aproximar. Ela sabe que você não vai desmoronar se ela for embora, e isso faz com que ela queira ficar. A mulher quer ser o complemento de um homem sólido, não a muleta de um homem carente. Relaxar no amor é ter a certeza de que você é o prêmio. É saber que a sua companhia é valiosa. Quando você internaliza isso, você para de fazer testes, para de vigiar redes sociais e para de tentar fazer dar certo. Você simplesmente é a pessoa certa e deixa que a seleção natural traga quem é compatível. Essa postura exige a morte do pedestal. Muitos homens colocam o objeto do seu desejo em um pedestal divino, tornando-se indignos e nervosos na presença dela. Ela é perfeita demais para mim. Esse pensamento cria uma tensão insuportável. Você gagueja, você tenta impressionar, você age de forma não natural. E a artificialidade mata a conexão. O soberano derruba o pedestal. Ele olha para outra pessoa como um ser humano, cheio de falhas, medos e inseguranças, igual a ele. Ele relaxa porque sabe que não está diante de uma deusa, mas de uma parceira potencial. Essa humanização permite que a conversa flua, que o humor apareça e que a atração real surja. Você não pode se conectar com alguém que você idolatra. Você só pode se conectar com alguém que você olha nos olhos, no mesmo nível. Relaxar é descer o outro do pedestal e subir a si mesmo do poço da insegurança, encontrando-se no terreno firme da realidade. Mas cuidado, relaxar não é ser frio ou desinteressado artificialmente. Isso é joguinho de manipulação, e joguinhos são coisas de meninos inseguros. A estratégia do soberano é a intenção clara com desapego de resultado. Você pode e deve demonstrar interesse. Você pode convidar, pode elogiar, pode ser cavalheiro. A diferença está na reação ao não. Se ela recusa ou se afasta, o homem carente se desespera. Pergunta por quê, insiste ou fica com raiva. O homem relaxado sorri, diz, sem problemas, e continua a sua vida com a mesma alegria de antes. Ele não leva para o lado pessoal, porque a identidade dele não estava em jogo. Essa reação de total não reatividade à rejeição é, ironicamente, o que muitas vezes faz a outra pessoa reconsiderar. Espere,
Ele não ficou ofendido? Ele é tão seguro assim? A confiança é a única moeda que nunca desvaloriza no mercado do amor. A síntese da estratégia nos negócios e no amor é a criação de vácuo. A natureza tem horror ao vácuo. Se você preenche todo o espaço com a sua ansiedade, com as suas mensagens, com a sua insistência de vendas, não sobra espaço para o outro vir até você. Você sufoca a interação. O soberano tem a coragem de criar o silêncio. Ele faz a proposta e cala a boca. Ele manda a mensagem e larga o celular. Ele dá espaço para que a outra pessoa sinta a falta dele, pense nele e tome a decisão de vir. É no espaço vazio que o desejo cresce. É no silêncio que o cliente decide comprar. Se você está sempre em cima, você está matando o desejo. O agricultor planta a semente e cobre com terra, escuridão e silêncio. Se ele cavar todo dia para ver se cresceu, ele mata a planta. Relaxar é confiar que o trabalho subterrâneo está sendo feito. O resultado final dessa postura é uma vida sem fricção. Imagine acordar de manhã e não ter que lutar para ganhar dinheiro ou lutar para manter seu relacionamento. Imagine que o dinheiro flui porque você construiu canais de valor eficientes e as pessoas certas ficam porque elas amam estar na sua presença leve. Isso não é utopia, é engenharia de estilo de vida. Quando você remove a resistência da perseguição, a energia que você gastava correndo atrás passa a ser usada para construir e aproveitar. Você se torna mais criativo, mais saudável e mais magnético. As pessoas olham para você e perguntam: qual é o seu segredo? E você apenas sorri, porque sabe que o segredo não é o que você faz, mas o que você parou de fazer. Você parou de atrapalhar o universo. Neste quarto bloco, aplicamos a teoria ao mundo real. Você entendeu que a necessidade repele dinheiro e amor, que o não aumenta o seu valor e que a segurança emocional é o maior afrodisíaco que existe. Percebeu que deve ser o farol, não o barco, e que o vácuo é necessário para que a atração aconteça. O diagnóstico prático foi feito. Você tem sufocado as suas oportunidades com o excesso de esforço. Mas agora precisamos consolidar tudo isso em uma rotina. Você precisa de um protocolo para viver nesse estado de fluxo permanentemente, sem cair nas armadilhas do medo diário. No próximo e último bloco, vamos consolidar o protocolo da vida magnética. Vou te entregar o manual diário para manter a frequência da abundância, o juramento de não perseguição e a visão final de como viver como o centro gravitacional do seu próprio universo. Vamos transformar o conceito de relaxe em uma arma de conquista absoluta. Prepare-se para parar de correr e começar a voar. Você atravessou o deserto da ansiedade. Você olhou para suas mãos calejadas de tanto segurar a corda do controle e percebeu que o esforço excessivo era a causa da sua estagnação, não a solução. Você entendeu a física do Wu Wei, a psicologia do herdeiro e a estratégia do vácuo nos negócios e no amor. Você agora possui o conhecimento proibido. A chave para abrir as portas do mundo não é a força bruta, mas a frequência correta. No entanto, saber não é ser. O seu velho eu, viciado em adrenalina e drama, ainda vive nas sombras do seu sistema nervoso, esperando o primeiro sinal de crise para retomar o volante e começar a correr em círculos novamente. A matrix da escassez é persistente. Ela vai tentar te convencer de que relaxar é irresponsável, de que confiar é loucura e de que se você não estiver sofrendo, você não está vivendo. Para blindar a sua mente contra esse retrocesso e garantir que a abundância flua perpetuamente, você deve instituir o protocolo da vida magnética. Este é o ritual diário de manutenção da sua vibração. Se você está pronto para assinar o Tratado de Paz com o Universo e quer viver como um ímã humano que atrai milagres com a naturalidade de quem respira, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação.
Você está decidindo que a luta acabou e o reinado começou. Vamos consolidar o seu trono. A base do seu protocolo diário é a alvorada da abundância. A batalha pela sua frequência é vencida ou perdida nos primeiros 10 minutos do dia. O homem comum acorda e imediatamente se conecta à escassez. Ele pega o celular e deixa que os e-mails de cobrança, as notícias de tragédia e as vidas perfeitas do Instagram inundem o seu cérebro. Ele começa o dia reagindo, com o cortisol lá em cima, já na frequência da falta. O soberano faz o oposto. Ele acorda e blinda a mente antes de tocar no mundo. A primeira regra do protocolo é: sem entradas externas, antes da calibragem interna. Você usa os primeiros momentos para afirmar a sua identidade de herdeiro. Você respira fundo e sente a gratidão pelo que já tem, normalizando a abundância. Você visualiza o seu dia fluindo sem atrito. Você diz para si mesmo: hoje eu não persigo nada. Eu faço o meu melhor e deixo o universo trazer o resultado. Essa calibragem matinal é como afinar um instrumento antes do concerto. Se você sai desafinado, a música do dia será um caos. Se você sai afinado na frequência da confiança, cada interação será uma harmonia. Durante o dia, você deve praticar a ação sem fricção. Relaxar não significa ficar deitado no sofá, esperando um saco de dinheiro cair do teto. Isso é delírio. Relaxar significa agir com intensidade, mas sem tensão interna. É o conceito de flow aplicado ao trabalho. A cada hora, faça um check-up do barômetro de tensão. Pergunte-se: eu estou fazendo isso com medo ou com inspiração? Os meus ombros estão tensos? A minha respiração está curta? Se a resposta for sim, pare. Você entrou no modo de esforço reverso. Você está empurrando o rio. Levante-se, respire, dê uma volta, reinicie o sistema. Volte para a tarefa apenas quando tiver recuperado a postura de desapego. O soberano entende que uma hora de trabalho inspirado e relaxado vale mais do que 10 horas de trabalho ansioso e forçado. A qualidade da sua energia impregna o seu trabalho. Se você cria um produto ou serviço com ansiedade, o cliente sentirá essa vibração e se afastará. Se você cria com alegria e leveza, o produto se torna magnético. A sua principal tarefa no trabalho não é apenas produzir, mas manter a sua vibração alta enquanto produz. Precisamos falar sobre a gestão do gap, o intervalo de fé. Existe um tempo entre o momento em que você relaxa e emite a intenção e o momento em que a realidade se manifesta. Esse intervalo é o vale da morte para a maioria das pessoas. Elas relaxam por 2 dias, não veem 1 milhão na conta e entram em pânico. Não está funcionando. E aí, elas voltam a cavar a semente. O soberano domina a paciência ativa. Ele sabe que o universo tem um tempo de gestação. Ele não vigia o forno. Durante esse intervalo, ele continua vivendo a sua vida com excelência, sem esperar. Ele trata o tempo de espera não como uma falha, mas como um período de preparação. Se ainda não chegou, é porque ainda está sendo preparado para mim, ou eu estou sendo preparado para aquilo. Essa confiança absoluta elimina a ansiedade da espera. Quando você não se importa com quando vai acontecer, você remove a última barreira de resistência. E, paradoxalmente, é quando você para de esperar que a campainha toca. O protocolo noturno envolve a arte de soltar. O sono é o momento mais sagrado de criação. É quando a sua mente consciente, o porteiro crítico, dorme. E o seu subconsciente, o construtor da realidade, assume o turno. Se você vai dormir preocupado, ruminando problemas e planejando batalhas, você dá ao seu subconsciente ordens de guerra para o dia seguinte. Você acorda cansado e em conflito. O soberano pratica a entrega noturna. Ele anota as suas preocupações em um papel para tirá-las da cabeça e diz mentalmente: Universo,
Eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego o turno da noite para você. Resolva isso para mim enquanto eu descanso. Ele adormece na sensação do desejo realizado. Neville Goddard chamava isso de sleep in the state of the wish fulfilled. Dormir sentindo-se seguro, amado e próspero é a técnica de manifestação mais poderosa que existe. É um ato de fé. Você está dizendo que confia tanto na ordem das coisas que pode se dar ao luxo de desligar completamente e descansar. Um pilar central do seu legado é a proteção do campo magnético. Você não pode manter uma vibração de abundância se estiver cercado por pessoas que vibram escassez, reclamação e vitimismo. A energia é contagiosa. O soberano é implacável com o seu ambiente. Ele se afasta de vampiros emocionais, de noticiários sensacionalistas e de conversas sobre crise. Ele sabe que a sua mente é o seu maior ativo e ele não permite que ninguém jogue lixo nela. Ele busca a companhia de outros soberanos, pessoas que também operam na frequência da possibilidade e do relaxamento. Quando dois ou mais ímãs se juntam, o campo de atração se multiplica exponencialmente. Crie a sua bolha de realidade. Dentro dela, a crise não existe, a sorte é inevitável e a vida é um jogo ganho. Defenda essa bolha com a sua vida, pois ela é a fonte do seu poder. O clímax da sua transformação é a fusão com a fonte. Chega um momento em que você para de ver a atração como uma técnica que você faz e passa a vê-la como o que você é. Você percebe que não há separação entre você e o que você deseja. Você é a riqueza, você é o amor, você é a saúde. As coisas externas são apenas sombras projetadas da sua luz interna. Nesse estágio, o esforço desaparece completamente. A vida se torna uma dança. Você tem uma ideia e os recursos aparecem. Você tem um desejo e a pessoa certa cruza o seu caminho. Isso não é mágica, é alinhamento. Você removeu tanto a fricção do medo que se tornou um supercondutor da realidade. As pessoas olharão para você e dirão que você tem sorte. Você sorrirá, sabendo que a sorte é apenas o nome que os ansiosos dão para a engenharia do relaxamento. Mas lembre-se, o ego vai tentar voltar. O ego adora problemas porque problemas lhe dão uma sensação de identidade e importância. Eu sou o cara que luta muito. Abrir mão dessa identidade de guerreiro sofredor é a parte mais difícil. Você vai se sentir estranho por não estar estressado. Vai parecer que está esquecendo algo. Quando essa sensação vier, reconheça-a como um sintoma de abstinência do vício em cortisol. Respire fundo e reafirme: é seguro ser feliz, é seguro ter facilidade, eu mereço que seja leve. Reprograme o seu sistema para aceitar a paz como o novo normal. A luta não é uma virtude, é um estágio evolutivo primitivo que você superou. Chegou o momento do seu juramento da vida magnética. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que abdicou da força bruta. Você jura que não correrá atrás de nada que não queira ser alcançado. Você jura confiar na sua própria suficiência e na abundância do universo. Você não é mais um caçador faminto. Você é o jardim onde a caça vem descansar. Vá aos comentários e escreva a frase que define o seu novo estado de ser. O mantra do ímã humano. Eu não persigo, eu atraio. O que é meu encontra o caminho. Escreva com a certeza de quem já tem. Deixe o seu like se você escolheu o caminho do fluxo em vez do caminho da força. Inscreva-se no canal para receber a munição diária que manterá a sua frequência elevada. O mundo está correndo, suando e chorando. Você estará caminhando, sorrindo e recebendo. Vá e deixe que tudo venha até você. Até a próxima, na abundância.